Ele foi embora acreditando que, longe de casa, encontraria a vida que sempre sonhou. Pensou que a liberdade estava no mundo, nas escolhas próprias, nos caminhos que ninguém controlava. Mas o que ele não sabia é que quando deixamos aquilo que realmente importa, mais cedo ou mais tarde, a vida nos traz de volta para a verdade. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Mas foi justamente nesse momento, no fundo do poço, que algo extraordinário aconteceu. E quando ele decidiu voltar, o pai fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava ver. Toda essa história começou com um pedido que quebrou o coração daquele pai. Um pedido duro, frio, inesperado. O filho mais novo se aproximou e disse: "Pai, me dê a minha parte da herança." A herança era algo que só se recebia quando o pai morria. Então, na prática, ele estava dizendo: "Eu quero o que é seu, mas não quero mais você na minha vida." Foi doloroso, foi injusto. Mas mesmo assim, o pai não discutiu, ele não gritou. Ele não segurou o filho à força, em silêncio, com o coração apertado. Separou a parte dele e entregou. Porque o amor verdadeiro sabe a hora de permitir que alguém faça suas próprias escolhas, mesmo quando isso dói. E então, o filho partiu, acordou cedo, juntou tudo o que tinha, colocou as roupas numa bolsa, ergueu a cabeça e saiu. Não olhou para trás. O pai ficou na porta, assistindo cada passo desaparecer na estrada. Havia orgulho no jovem, mas também havia vazio. Ele acreditava estar começando uma nova vida, mas na verdade estava iniciando a jornada mais difícil da sua existência. Uma caminhada que o levaria a lugares que ele jamais imaginou. No início tudo parecia perfeito. Ele tinha dinheiro, e onde há dinheiro, sempre existem pessoas por perto. Havia festas todas as noites, música alta, risos forçados, amigos que pareciam verdadeiros, mas que só estavam ali enquanto havia algo para aproveitar. Ele viveu tudo o que sempre quis, todos os prazeres, todos os excessos, toda a liberdade que pensou que precisava. Mas o brilho do mundo dura pouco, e quando a luz apagou, quando o dinheiro acabou, ele descobriu que a alegria emprestada dura menos do que parece. E aí veio a queda. Quando o último dinheiro sumiu, o último amigo desapareceu junto. As portas se fecharam. As pessoas viraram o rosto. Os que antes riam ao lado dele agora fingiam que não o conheciam. A fome bateu e bateu forte. Ele procurou trabalho e encontrou um único que ninguém queria fazer: cuidar de porcos. Era humilhante, era sujo. Era o menor lugar onde alguém poderia estar. E foi lá, naquele lamaçal, com o estômago vazio e o coração quebrado, que ele desejou comer a comida dos porcos. Aquele jovem que um dia sonhou alto, agora sonhava apenas com um pedaço de pão. Era o fundo do poço. E ainda assim, Deus estava começando algo ali, no meio da lama. Sozinho, cansado, algo dentro dele finalmente despertou. Ele caiu em si, olhou para o céu, respirou fundo e disse: "Na casa do meu pai, até os empregados têm comida. E eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar. Eu vou pedir perdão. Eu não mereço mais ser chamado de filho. Mas talvez ele me aceite como servo." Esse momento, essa decisão, foi o verdadeiro ponto de virada. Não foi quando voltou para casa. Foi quando o coração dele mudou. Então ele se levantou, sacudiu o pó, mesmo sabendo que ainda estava sujo por dentro, e começou a caminhar. Era uma longa estrada. A cada passo, lembranças dolorosas voltavam. Ele se perguntava se o pai o rejeitaria, se os servos ririam dele, se ele seria mandado embora. Mas mesmo com medo, ele continuou. Cada passo dizia: "Eu preciso voltar. Eu preciso tentar. Eu preciso do meu pai." Do outro lado havia alguém esperando. A Bíblia diz que, quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai olhava aquela estrada todos os dias, dia após dia, madrugada após madrugada. Ele nunca perdeu a esperança. Ele nunca deixou de acreditar que o filho voltaria, porque o amor não desiste. O amor espera, mesmo quando tudo parece perdido. E então, naquele dia, o pai o viu. Viu aquele vulto andando devagar, cabisbaixo, magro, cansado, mas reconheceu na mesma hora.
Seu coração disparou. Ele não ficou parado. Ele correu. Naquele tempo, um homem importante nunca corria em público. Mas o amor não segue regras. O amor quebra protocolos. O amor viu o filho e correu para alcançá-lo. Quando o filho tentou falar, explicar, pedir desculpas, não deu tempo. O pai o abraçou. Um abraço apertado, longo, cheio de lágrimas. Um abraço que não tinha julgamento. Um abraço que dizia: eu esperei por você. Eu nunca te esqueci. Você ainda é meu filho. O pai se sujou de lama, se sujou de poeira, mas não soltou. Porque o amor limpa aquilo que o mundo sujou. E imediatamente o pai começou a restaurar o filho. Tragam a melhor roupa, o melhor anel, as sandálias novas. A roupa representava a honra, o anel representava a autoridade, as sandálias representavam dignidade. O filho voltou destruído, mas foi recebido como príncipe. E tudo isso antes mesmo de pedir perdão, porque para o pai, ele nunca deixou de ser amado. O pai então disse algo que ecoou pela casa inteira. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E de repente, a casa se encheu de música, de comida, de luzes, de alegria. Aquele dia não foi apenas o retorno de um filho, foi a celebração de um milagre. Talvez você também tenha se afastado. Talvez tenha tomado decisões erradas. Talvez tenha se perdido no caminho, mas Deus nunca desistiu de você. Ele não espera explicações. Ele espera o seu retorno. E o dia em que você decidir voltar, mesmo que seja cansado, sujo, quebrado, Ele vai correr na sua direção. Vai te abraçar, vai te restaurar. Porque o amor de Deus sempre chega primeiro.